Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, a última questãozinha da prova de 2014 do Enem, da prova azul, questão 89, e ela diz: na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação. Eles congelavam para preservar, uma vez que apresentavam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. Que características são essas? Você já deve ter ouvido falar, a essa altura do campeonato, das tais das células-tronco. As células-tronco são células que dão origem a outros tipos de célula, ou então podem se dividir e continuar sendo células-tronco. É como se você tivesse o tronco de uma árvore que dá origem a vários ramos. E a célula-tronco está aqui, dando origem a todas elas. Existem células-tronco que a gente chama de células-tronco totipotentes, que dão origem a todos os tipos de tecido, inclusive a placenta. Tá? Onde é que você vai encontrar isso? Por exemplo, no zigoto. E aqui nós temos já um pouco mais diferenciadas as células pluripotentes. Aqui já não é tote, já não é tudo, mas é muito. Ela pode dar origem a todos os tipos de tecido, todos os folhetos embrionários, todas as células do corpo, menos a placenta. Você encontra isso a partir do blastocisto, tá? Que você já pode ter os folhetos embrionários, a placenta já foi formada, e é isso aqui, tá? Você vai ter a origem dos tecidos do corpo. Né? Você já vai estar mais ou menos por aqui, podendo formar todos os tecidos. Existem células multipotentes que dão origem a linhas um pouco mais definidas. Por exemplo, uma célula aqui, outra célula aqui, que dão origem a vários tipos de células, mas já não dão origem a todos os tipos. Você tem células multipotentes, como por exemplo, as células da medula óssea. Como as células da medula óssea, que dão origem a todos os tipos de célula do tecido sanguíneo, do tecido hematopoético, tá? Mas elas não podem, por exemplo, dar origem a uma célula do osso. Tá? E existem as células que são unipotentes, que daí já é a pontinha do ramo, daí já é o neurônio, aí já é a célula cardíaca, aí já é uma célula adiposa, tá? Já é a pontinha do ramo. Essa célula aqui, quando ela se divide, ela só dá origem a ela mesma. Tá? Ela não pode se diferenciar em outros tipos de célula. E onde a gente encontra essas células com maior capacidade de diferenciação? A gente encontra principalmente no embrião. Tá? E aí que entra o dilema, porque é uma questão moral se você pode ou não usar embriões, tá, humanos para fazer célula-tronco. Tá? Apesar das células-tronco embrionárias serem as melhores possíveis, por quê? Porque elas estão aqui em cima. Tá? São as células que têm maior poder de diferenciação, elas podem se transformar em todos os tipos de células e tudo mais, mas fica uma questão aí se é permitido, se não é permitido, quando começa a vida, se isso seria ou não. E isso vai, a conversa é longa aqui, não cabe pra gente ficar falando, não é o espaço, pelo menos não é agora o espaço para ficar falando desse assunto. Ah, então quer dizer que não existe nos adultos? Existe. Existem as multipotentes, existe desde 2006, graças a uma técnica que inventaram, as células-tronco induzidas. Tá? Você pode pegar uma célula multipotente e reprogramar ela para voltar nos estágios anteriores de diferenciação. E aí você pode transformar ela em outros tipos de tecido. São as células-tronco induzidas. Tá? São as pluripotentes induzidas. Mas mesmo não sendo induzidas, você ainda encontra alguns tipos de células-tronco nos seres humanos, como por exemplo as células da medula óssea, ou então as células que estão lá para repor tecidos que estão sendo desgastados e coisas assim. Então, qual é o poder terapêutico dessas células?
poder terapêutico, a ideia é o seguinte: você pega uma célula tronco e diferencia ela em neurônios, e aí você pode, por exemplo, regenerar uma medula óssea que tenha sido rompida. Como se eu tivesse aqui o encéfalo, eu tenho aqui a medula óssea, e a medula óssea, por alguma razão, foi rompida. Tá, rompi isso aqui. Aí a pessoa, dessa altura para baixo, ela não é possível se mexer, não é possível sentir, etc. Mas e se eu pudesse pôr células tronco aqui, que se transformassem em neurônios? Em teoria, eu poderia restabelecer isso aqui e curar essa condição. Tá? Ainda não é uma coisa altamente experimental, muitas falhas, é uma coisa ainda que está sendo trabalhada, mas a ideia é muito boa e existem previsões bastante otimistas para isso aqui. Tá? Então, qual que é a resposta aqui para a nossa questão? Quer dizer que as células tronco são importantes por conta da multiplicação lenta? Não tem nada a ver com a velocidade de multiplicação. Ah, mas a multiplicação é lenta ou é rápida? Isso vai depender do órgão, ou, por exemplo, do estágio de desenvolvimento da pessoa, ou, sei lá, do organismo. Tá? No embrião, as células se dividem mais rápido, no adulto se dividem mais devagar. As células do epitélio, por exemplo, do intestino, se multiplicam muito mais rápido do que, por exemplo, as células do músculo, ou coisa assim. Tá? Então, varia bastante. Ah, é por conta da comunicação entre as células? Não tem a ver com a comunicação propriamente dita. Ah, então é adesão a diferentes tecidos. Também não é questão de adesão. A gente viu que a questão toda, a palavra-chave que você está procurando é diferenciação. Então, justamente, diferenciação em células especializadas. Ela é como se fosse mais ou menos uma página em branco que você pode escrever: oi, eu sou um neurônio, eu sou uma célula muscular, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? Justamente pela capacidade de diferenciação, letra D de diferenciação, essas células são tão importantes. E aqui o reconhecimento de células semelhantes. Todas as células reconhecem os semelhantes, não é assim. Tá? Então a resposta é mesmo letra D de diferenciação. É isso aí, amiguinhos. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal. Se você gostou bastante, se inscreve lá no Facebook, dá um like, põe o site nos favoritos, recomenda para os amiguinhos e até a próxima.